Olá, estamos novamente aqui em mais episódio do nosso podcast do Marista Glória, o Glória Talks. Hoje a gente tem o prazer e a alegria de receber a professora Luciana Oliveira. A gente agradece muito pela presença, pelo aceite ao nosso convite. E a professora Luciana Oliveira chegou até nós conhecemos a professora Luciana Oliveira através do professor nosso de Biologia do Ensino Médio, professor Adriano, com quem ela desenvolveu um trabalho numa instituição que o professor Adriano também dá aula, que são as obras sociais da Santa Edviges, que a professora Luciana fez um trabalho grande com os estudantes de lá sobre orientação de estudos. E foi um trabalho bastante efetivo, os alunos se desenvolveram muito bem, o professor Adriano trouxe como referência esse trabalho dela na instituição, e a gente começou a conversar sobre vários aspectos voltados tanto para a orientação de estudo, quanto orientação profissional, a questão das vocações, as gerações atuais. Então, hoje a gente trouxe a professora Luciana para bater um papinho com a gente sobre essas gerações todas que estão hoje habitando as escolas, os desafios e os valores e tudo aquilo que essa geração tem de potencial e tudo aquilo que ela também precisa da ajuda dos adultos e das orientações familiares e de profissionais de educação para conseguir desenvolver o maior projeto de vida deles da melhor forma possível, com sucesso e alcançando aquilo que eles almejam para a vida deles. A professora Luciana tem um currículo bastante extenso e a gente vai deixar que ela mesma conte um pouquinho sobre a trajetória dela profissional, pessoal, para a gente começar essa conversa. Bem-vinda, muito obrigada pelo aceite, a palavra é sua. Muito obrigada, Cláudia, pelo convite, né? E para falarmos sobre algo que é muito caro para mim, que é justamente a maneira como nós, os adultos, né, dessa sociedade, estamos lidando com os nossos jovens, principalmente nos desafios da escolha profissional, que não é um desafio qualquer, afinal de contas, é a partir dessa formação que começa desde a família, né, até os tempos de universidade, pós-universidade, em que ele vai ter que construir-se na Sim. caminhada, porque não existe um caminho pronto. Cada um vai fazer a sua, né? E como você me bem falou, assim, eu tenho um currículo em que eu escolhi na minha formação uma construção numa perspectiva horizontal. O que significa isso? Sim. Eu não fiz uma escolha por exemplo, eu não tinha um interesse em trabalhar na academia, na universidade. Então, eu não fui para mestrados, doutorados. Eu fui buscando outras formações que me dessem a condição de trabalhar nos diversos vieses dessa proposta, que era a proposta de qualificação de pessoas para aquilo que elas buscassem. Então, eu tenho uma formação inicial, eu sou formada no magistério, concluí o ensino médio aos 16 anos de idade e fui para dentro de uma sala de aula ensinar educação infantil. Sim. Né? Na nomenclatura antiga, eu ensinava o Jardim 1. Certo, eu também ensinei o Jardim 1, então, maternal, enfim, isso. Era outra nomenclatura. Terminado aquele primeiro ano, saindo, né, da escola, aí eu disse, a escola não vai responder tudo o que eu preciso, porque o desafio de estar na educação era muito. Então, eu escolhi fazer o curso de pedagogia, entrei na Universidade Federal da Bahia, né, em 82, que aí foi um desafio muito grande, porque eu vinha de um curso de magistério que não tinha uma série de componentes curriculares, de matérias que me ajudariam a ingressar na universidade, principalmente a Universidade Federal da Bahia, que é ainda hoje uma universidade muito concorrida. E depois que eu concluí o meu curso, eu montei uma escola de educação infantil. Então, a Casa da Alegria era a minha escola. A escola onde aquela jovem cheia de sonhos, né? Sim. Achava corajosa. E achava que ela ia fazer, ia conseguir colocar em prática tudo aquilo que acreditava em educação, né? Mas não é bem assim.
e eu descobri que meu maior desafio era lidar com as famílias dos meus alunos. E aí eu fui buscar uma formação, eu sou psicoterapeuta sistêmica, especialista em família, casal e jovens, né? E indivíduos também, porque eu tenho um curso adicional para poder atender indivíduos. Então, eu trabalho hoje em consultório como psicoterapeuta sistêmica. Fui para a escola, ou seja, agora eu acho que eu já sei lidar com família, Sim. né? Então, tudo bem, melhorou ali um pouquinho, mas em consultório eu comecei a perceber isso paralelo, tá? O trabalho da Sim. escola e o trabalho do consultório. E aí no consultório eu descubro que tem algumas dificuldades que eu vou encontrando, principalmente quando eu atendo os casais, pela dificuldade. Eu estou falando de 2000, viu, gente? Está bem lá atrás, né? Então, eu percebo que as mulheres têm uma dificuldade muito grande em conseguir alavancar sua carreira. E eu, então, vou trabalhar com essas pessoas pensando o que é que eu poderia fazer para ajudá-las. E é quando eu descubro o coaching, né? Faço a primeira turma de coaching de formação lá na Bahia, eu participei. Isso foi 2010. E venho trabalhando com famílias, principalmente com mulheres, né? Nessa perspectiva do coaching. De construção de carreira. Isso. Aí, depois disso, nesse período, chega para mim um aluno com uma dificuldade em orientação profissional, né? Na escolha profissional. E eu começo a desenvolver esse trabalho com ele. E eu fui buscar outras formações que pudessem me ajudar a atender essas demandas. E é quando eu descubro análise de perfil comportamental, né? Então, Sim. eu sou analista de perfil comportamental. E depois, juntando todo esse conteúdo, eu vou orientar alunos em estudos para poder se saírem melhor naquilo que estão buscando fazer, passar em processos seletivos e ou avaliativos, como o caso do Enem. E eu, então, faço a neuroeducação, Sim. né? A pós em neuroeducação. E ainda vou fazendo cursos, tá? E vou caminhando por aí. Mas é basicamente isso aí. Mas é um movimento bem interessante de construção de percurso profissional, né? Um movimento que, do jeito que você está narrando para mim, eu estou entendendo de preocupação com as pessoas sempre. E de como eu consigo me movimentar em favor de ajudar aquelas dificuldades que as pessoas estão me apresentando. Isso. Sejam as famílias, sejam jovens, a orientação profissional, a dinâmica familiar. Perfeito. Então, é uma busca de atuação prática sempre, né? Sim. E de movimento em favor do bem-estar das pessoas. Perfeito. Naquilo que elas estão demandando e que apareceu para você por uma questão de vida, né? De oportunidades de vida. E aí você foi se moldando, se formando para atender a essas demandas das pessoas, atender ao bem-estar dessas pessoas no campo profissional, pessoal, familiar, enfim. Bem interessante esse movimento dinâmico e corajoso aí de construção de carreira, que te torna hoje a profissional de excelência que você é e que nos encantou também na conversa obrigada. que tivemos. Né? Pois é, eu diria a você que é movida por algo que eu acredito que é a educação. Sim. Então, eu não poderia acreditar em educação e eu própria não ir buscar, né? Estar em constante processo de crescimento, de qualificação, para atender àquilo que chegava para mim, né? Quer seja uma dor, no caso da psicoterapia, quer seja uma demanda por um sonho, né? Movido por um sonho. Então, minha crença sempre foi em educação. Eu acredito verdadeiramente que a gente muda condições de vida, muda possibilidades através de um processo educacional. Sem dúvida. Acho que acreditamos todos aqui nessa questão da educação e no qual as transformações que ela provoca na vida das pessoas. Sim. E, na sequência, essas pessoas provocam no mundo, né? Sim. Então, a partir de toda essa estruturação pessoal, profissional, como que eles agem enquanto cidadãos no mundo com essa formação que tiveram. Familiar, enfim. Isso. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse povo que está na escola hoje, né? Perfeito. Então, a gente tem hoje as escolas falando de educação básica e também das graduações,
Algumas gerações concomitantes, né? Vivendo Sim. nesses espaços. Queria que você contasse um pouquinho como é que você enxerga essas gerações, esses jovens de hoje, que potenciais que eles têm, que fragilidades que eles apresentam, para a gente começar esse bate-papo. Então, um primeiro ponto que eu acho que é importante para nós é observarmos que quando nós classificamos gerações, nós estamos olhando para um determinado aspecto disso, né? Por exemplo, quando eu falo de uma geração como baby boomers, por exemplo, eu estou me referindo a uma geração e eu estou olhando para o período em que nascem, o que é que de importante está acontecendo naquele momento, certo? E o que é que poderia classificar, o que é que eu poderia usar como critério de classificação. Então, o que é mais importante nisso tudo? Que nós não percamos de vista que estamos falando de pessoas e que nós temos na nossa gênese, na nossa construção enquanto pessoas, algumas necessidades que, independente da geração, elas estão ali. Nós temos, por exemplo, a necessidade da segurança. Quem é que pode, num primeiro momento, nos alimentar dessa necessidade? Em primeiro lugar, é a família. Sim. Né? E depois, os demais grupos sociais dos quais vamos fazer parte. O segundo grupo social, a escola. Né? Os grupos de esporte, os clubes. E nós temos, depois, a universidade e o mercado de trabalho. E a nossa própria construção da nossa própria família. Né? Mas a gente está com essa rede de apoio aqui. Essa rede existe e ela nos ajudou a nos construir enquanto pessoa. Então, esse é um aspecto que nós não devemos esquecer. Porque hoje, quando nós falamos de uma geração millennials, quando eu estou falando de uma geração X, quando eu estou falando de uma geração Z, eu preciso não perder de vista que eu estou falando de pessoas. E mesmo que elas tenham algumas características, por exemplo, as 3 últimas gerações, que estão muito mais dentro de uma sociedade digitalizada, né, com a internet com força, com o mercado de trabalho cobrando que nós tenhamos um maior conhecimento de tecnologias. Isso não quer dizer que não precisemos trabalhar as relações interpessoais, nossa saúde emocional, né? Nós precisamos pensar tanto as hard skills, que são aquelas habilidades que eu desenvolvo e que aprendo na escola, na universidade, né? Como escrever, como lidar com tecnologia e assim vai. Mas eu também preciso saber das soft skills. Eu preciso ter essas habilidades também bem desenvolvidas. Porque aí eu estou falando de como é que eu me relaciono com o outro, como é que eu lido com aquilo que chega e eu não concordo, né? Vamos olhar nossa sociedade absurdamente polarizada. Sim. Como é que eu faço para entender que ali também tem uma opinião e que o outro com quem eu falo precisa ser respeitado enquanto legítimo? Ele é outro legítimo, ele não é o que eu quero que ele seja. Né? E aí entram todas as outras questões que nós vamos desenvolver aqui. Sim. E que dizem respeito principalmente à construção desse diálogo transgeracional. E olha aí a importância da família, olha aí a importância da escola, principalmente na figura de suas autoridades. A importância das gerações que vieram antes. Não num discurso saudosista, de falar, porque no meu tempo, não, mas num discurso de troca. Porque aquelas gerações que já foram, né, que já tiveram o seu apogeu, elas tiveram valores importantíssimos. E essas gerações de agora também têm. Então, não é uma negando a outra. É esse diálogo, essa importância essa complementação, exatamente, né? De nós podermos entender o que era importante lá, o que é importante hoje, e descobrirmos, inclusive, que nem sempre era tão diferente assim, né?
Se a gente olha para a essência das pessoas, né, tanto a parte biológica quanto a parte das emoções básicas, essa questão da segurança que você traz, da interdependência, isso se mantém, né? Como que isso está sendo visto ou trabalhado ou assumido pelas novas gerações a partir desses modelos atuais, que é o modelo da tecnologia, é o modelo das redes sociais, é o modelo das bolhas, que eu acho que todo mundo pensa igual a mim, porque eu só vivo dentro desse espaço, que vai talvez trazendo essa aparência de conflito entre gerações, ou de que uma era muito melhor que a outra. Mas o que você está trazendo é essa questão da complementaridade, né? Por que eu não posso usar como referência a vida de pessoas que vieram antes de mim e que construíram ali, a partir das experiências vividas, uma bagagem? A gente costuma dizer que a gente vai trazendo uma malinha ao longo da vida e vai completando essa malinha de experiências, boas, ruins, mais ou menos, enfim. E isso tudo serve como recurso para trocar com essa nova geração, para trazer e para alimentar e para dar subsídios de segurança, de afeto, de experiência de vida para quem a gente está pondo no mundo. Filhos, netos, estudantes, alunos, amigos. Então, essa troca, que talvez esteja dificultada um pouco por isso que você traz, de que eu só aceito as opiniões que são iguais às minhas, como é que eu lido com as outras, é que talvez esteja postergando um pouco, aí você me contradiga, por favor, se eu estiver errado, mas postergando um pouco algumas questões de amadurecimento, Sim. de processo de escolha, de construção de projeto de vida, porque eu fico fragmentado, eu não consigo olhar para o todo para poder me construir. Perfeito. Né? E eu aprendo muito com a experiência do outro também. Óbvio que eu não vou viver a vida do outro, mas eu vou me subsidiar de recursos ali para poder construir a minha história de vida e, em algum momento, aceitar ou negar algumas coisas nesse processo de construção. Sim. Né? E aí a gente cai na história do projeto de vida. Sim. Né? E como que a gente fala muito disso na escola, né? Que a gente é um espaço ali para que todos tenham recursos para construir o seu projeto de vida. Perfeito. Que seja na parte acadêmica, que seja uma outra forma de lidar com o pós-educação básica, enfim, Sim. mas que as escolhas que eles façam tenham subsídios dentro do que a gente oferece como colégio para que eles possam se fortalecer e seguir no caminho. Mas e para escolher esse caminho? E para construir esse projeto? Como é que faz? Pois é. O projeto de vida, né, quando surge para o novo ensino médio, né, a partir da BNCC, eu diria a você que, enquanto educadora, foi uma das coisas que mais me contemplou. Você ter a condição de sentar com esses jovens e conversar, né? Dar voltas Sim. para que eles possam refletir sobre o que é que eu quero ser quando crescer. Né? Aquela pergunta que é sempre tão clássica, que nós também escutamos, para que não fique dúvida de que é algo que a gente está cobrando desses meninos e meninas hoje. Não, a gente escutou também. Talvez a gente tivesse menos possibilidades de escolha. E de dizer o que era exatamente o que a gente queria, né? Exato. Porque na minha época, e eu estou falando aí eu tinha 18 anos, né? Bota aí, gente, 64, é tempo um bocado, né? Na minha época, as mulheres da minha família eram todas professoras formadas no ensino médio, no magistério, no curso de magistério, e não se cogitava universidade. Eu sou a primeira mulher a fazer universidade. Na verdade, eu sou a primeira pessoa a fazer universidade na minha família. Uma família que eu tinha 7 tios. Depois que eu saio da universidade, depois que eu entro na universidade, é que eles fazem. Olha só. Né? Então, o que eu quero trazer com isso é que o projeto de vida, ele, quando a escola abraça essa ideia e a família entende em que escola colocou seu filho, porque esse diálogo ele precisa estar muito alinhado, né? A gente tem a condição de não apenas apresentar a esses meninos e meninas, esses jovens, né,
informações sobre a escolha profissional, mas informações sobre ele próprio e seus contextos. Porque nós precisamos que o projeto de vida também seja dialogado em casa. Eu já vivi experiências muito dolorosas de alunos, alunas, numa terceira série do ensino médio, construírem a ideia de que iriam estudar fora do polo do local onde eles estavam estudando até então, ou seja, queriam estudar fora do país, queriam estudar em outro estado, e aquilo não era dialogado com a família. E lá no finalzinho da terceira série do ensino médio, depois que esse aluno já, entregou tudo que ele podia, a família dizer, eu não tenho condições de lhe mandar para nenhum outro lugar. E aí? Isso gera frustração, isso gera dor, isso gera, às vezes, a ideia de que a família boicotou. Né? Mas essa conversa precisava ter acontecido antes. Então, quando a gente está falando de projeto de vida, a gente está falando de autoconhecimento. A gente está falando de estudo de cenários. A gente está falando de universidades. E a gente está falando sobre o pós. Porque a universidade, ou o curso técnico, tecnológico, não importa, é apenas o passo para eu fazer acontecer aquilo que eu estou projetando agora. Então, o projeto de vida, ele é feito a lápis. Uhum. Eu ainda brinco nos dias de hoje, viu? É feito no Word, que eu posso apagar a hora que eu quiser, né? Não vou salvar em PDF. Mas depois, eu preciso ir olhando se os meus passos têm a ver com aquilo que eu pensei, com aquilo que eu projetei e que está construído e dialogado com aqueles que são responsáveis por me ajudarem a chegar onde eu planejei chegar. Por isso a importância da família. Gente, eu vou falar muito de família aqui. Sabe? Porque eu acredito piamente na importância da solidez familiar para as caminhadas. Minha experiência, minha vida profissional, meu trato com meus jovens me diz isso, que quanto mais a família está ao lado, não é tomando as decisões, mas também não é entregando todas as decisões no colo de pessoas que ainda são jovens, não para uma escolha, mas para todas as tomadas de decisão que são necessárias para consolidar a escolha. Sim. Tem coisas que eles não conseguem ainda, sem sentar com uma pessoa da sua confiança para falar sobre aquilo. Porque o projeto de vida que você fala, né, de construir a lápis ou no Word, ele não vai sair daqui para cá sem um percurso de construção, né? Eu projetei, eu intencionei algumas coisas que eu posso mudar ao longo disso, mas ele não é mágico. Não. Né? Ele não se consolida ao final do ensino médio, ou, enfim, de uma maneira rápida ou sem um investimento de energia, de vontade, de conversa com a família, de logística, até entender quais as possibilidades dentro desse percurso. Como você falou, eu quero estudar fora, tá bom. E aí, como é que faz para chegar lá? Isso. Né? Qual é o processo? Que é um pouco do que às vezes a gente sente de fragilidade nessa construção. Principalmente diante dos desafios que vai encontrando, né, Cláudia? Porque assim, essa noção de processo, de que as coisas demandam tempo e energia para acontecerem, às vezes parece um pouco distanciada da realidade deles hoje. Sim. Né? O Cortella fala um pouco da questão da pamonha, né? Para você comer a pamonha, você precisa, né, não comprar ela no mercado pronta, milho, mas né? precisa começar lá desde o milho e tudo mais. Então, essa questão de construção de carreira ou de desenvolvimento do projeto de vida, de conquistas, de vitórias, tem um percurso que envolve escolhas e envolve abrir mão de algumas coisas. Num podcast anterior, a gente entrevistou alguns alunos nossos que tiveram um resultado muito positivo de aprovação em vestibular, e um deles falou sobre isso, Gabriel, né? Como é que era a frase dele? É justo
que muito custe aquilo que muito vale. Né? E o quanto ele precisou, ao longo do ensino médio, abrir mão de algumas coisas, escolher outras, deixar às vezes uma festa ou alguma outra situação em prol do projeto de vida que ele tinha bem claro para ele. Sim. Né? Então, esse apoio nessa construção é que eu queria que você conversasse um pouquinho para a gente agora. Isso. Aquilo que você traz um pouco da questão até neurológica, Sim. da questão das escolhas, de como eu construo com uma criança pequenininha até chegar ali no final da educação básica, uma pessoa que esteja habilitada a fazer escolhas. Mas isso é um processo de construção longo, né? E às vezes quando ele está lá pequenininho, ele ainda não consegue. E às vezes ele é exposto a muitas escolhas. Perfeito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Esse é um ponto em que eu diria a você que ele é muito sensível, né? Porque a gente agora fala sobre a crise na família. E onde é que está essa crise? Ela está exatamente na função parental. Quando eu falo da função parental, eu estou falando de que exatamente? Eu estou falando de função de pai e mãe, daqueles adultos responsáveis pela formação desse ser. Porque filho, antes de tudo, é um projeto. Precisa ser um projeto, né? Tudo bem que a gente sabe que nem sempre é, mas precisa ser um projeto. E a partir do momento que existe a ideia, vem um filho, precisa ser um projeto. Pai e mãe precisam alinhar discurso e prática. Eles precisam ser cúmplices naquilo que eles estabelecem como leis e regras. Não que isso não possa ter nenhuma mudança, nenhuma flexibilidade. Pode e deve. Mas tem determinadas situações que a autoridade parental ela precisa existir e se fazer presente pela segurança. Eu estou falando de segurança. Sim. Então, quando você me diz assim, como é que uma família pode ajudar desde a criancinha a chegar no ensino médio na perspectiva de que ali é o segmento de terminalidade de uma educação básica, que ao terminar aquilo ali, eles certamente irão para um outro espaço. Certo? Um colégio como Maristas, por exemplo, que recebe um aluno desde a educação infantil. E quantos alunos você tem que está com você desde a educação infantil, ele já chega naquela escola como se estivesse em casa. Sim. Né? O que eu vou fazer, enquanto família, para que meu filho vá aprendendo que daqui a algum tempo não será mais naquele espaço que ele irá viver a vida acadêmica dele? Então, para tanto, eu preciso começar a fazer coisas que são aquilo que eu acolho, apresento a segurança, ou seja, digo, eu estou do seu lado para vivermos isso juntos, mas eu também tenho que dar ao meu filho o privilégio da frustração. Gente, frustração não é castigo. Frustração é necessário para que nós possamos, na vida, lidarmos com aquilo que chega e às vezes não conseguimos racionalizar sobre, apenas sentir o desconforto. Né? Tem um livro que eu gosto muito, que é Crianças Francesas no Dia a Dia. E ela cita um trecho em que ela diz assim, quando você aborrece seu filho, que ele vai para o quarto e grita e chora, sabe? Pô, ele está frustrado, deixa ele gritar e chorar. O que ele não pode lhe bater. O que ele não pode lhe xingar. Mas ele tem o direito de viver a frustração dele. Nós temos o direito. Porque se não vivemos aquilo que nos machuca, nós adoecemos. E depois eu posso entrar ali e dizer, vamos conversar? Então, um primeiro elemento que eu preciso entender é que eu preciso apresentar ao meu filho, à minha filha, situações que gerem desafios não apenas racionais, mas também em seu trato emocional, para que ele se fortaleça diante daquilo que a vida também vai apresentar.
A família, gente, é o primeiro laboratório social que uma pessoa tem. Então, dentro da família, eu vivo um pouco de tudo. Eu aprendo lei, eu aprendo a cumprir as minhas responsabilidades. Nossos meninos e meninas hoje não fazem cama? Como assim? Por que não? Não lavam um copo? Não lavam o que sujaram? Por que não? Não levam, querem ter o cachorro, mas não levam para fazer as necessidades com o saquinho para limpar. A gente anda nas ruas desviando porque alguém não pôde, sabe? Então, quando eu estou falando que a família é o primeiro laboratório social, eu estou falando de respeito. Eu estou falando, por exemplo, de dividir coisas. Hoje, cada menino, cada menina tem em sua casa uma casa, que é o seu quarto. Ali dentro tem um computador que é só dele, uma televisão que é só dele, né? A cama é só dele, tudo que está ali dentro é só dele. E às vezes pega o prato e vai comer naquele espaço. A mesa da casa serve apenas para alojar um jarro. Como assim? E que horas aquelas brigas de família que eram tão importantes para a nossa construção? Aquele irmão que dava para pirraçar e o outro que não dava. Né? Porque se pirraçasse, voava uma batata na gente. A gente já descobria logo. Já sabia, era rápido. Né? E essa vivência familiar vai nos ajudando a estarmos em outros espaços, como a escola, por exemplo. Então, que é um segundo espaço de o segundo laboratório. Social, sim. Tanto que eu gosto muito de dizer, quando as pessoas às vezes me dizem assim, a escola é uma preparação para a vida. A escola é a vida. Ali, ó, é naquele momento, sabe? Não existe a possibilidade de pensarmos escola sem acreditarmos que tudo que acontece fora dos muros de uma escola também acontece dentro da escola. Sim. A diferença é que na escola você consegue aprender com essas situações, ter alguém ali que vai pessoas, né? te trazendo estratégias, né, e te dando suporte. A hora que você estiver fora... Exatamente. E ainda, você tem algo que você tem muito na família e na escola, que é o afeto. Sim. Né? Nós precisamos ter isso muito assegurado, tanto na família quanto na escola, o afeto. Aquilo tudo que está sendo feito por pessoas que têm uma responsabilidade com a formação desses jovens, desses meninos e meninas, dessas crianças, ok? Sim. Fora dali, não mais. Fora dali a gente está falando de um outro espaço. Um espaço adulto, que não quer dizer que não tem afeto, mas não quer dizer que em todos os lugares tem afeto. Ok? Sim. Então, esse eu acho que é um ponto importante para nós. E como que esse afeto se traduz, né? Porque o afeto da família ou da escola, ele não se traduz só no sim, né? Não, o afeto, inclusive, ele é muito, muito importante nos nãos. Isso. Né? Ele é muito importante na frustração. No você querer algo e eu, infelizmente, não poder lhe proporcionar aquilo. Então, quando eu estou falando para você, por exemplo, de um projeto de vida, eu estou dizendo que você vai fazer uma escolha. Como é que você faz escolha se você não faz qualquer escolha? Antes. O que você quer está na sua mão. Se você sai para comprar uma blusa e você vê uma vermelha e uma azul, e você não sabe fazer o nidunité salame minguê. Você tem que levar as duas. Como assim? Entende? Eu tenho que chegar frustrada. Por quê? Porque eu tenho que frustrar? Não. Porque naquele dia não era possível as duas. Eu não posso hoje ganhar um celular porque eu pedi um celular. Meu celular é de última geração. Essa é uma outra questão que é muito séria, principalmente em escolha profissional. Né? Quando a gente dá aos filhos aquilo que é difícil para nós, que já trabalhamos, conquistarmos. Que mensagem eu estou passando para esse menino, para essa menina? Que o primeiro emprego dele tem que pagar ele 50 mil no Brasil? Entende? Ou onde mesmo? E o que é que ele tem para entregar para receber esse salário? Sim, isso é importante. Entende? Então, assim, ele ganha um celular de última geração que por ele não ter tido que fazer qualquer esforço por aquele celular,
Na primeira oportunidade, fica na bancada do sanitário, da escola, fica na mesa do lanche. Quando não, fica embaixo da carteira. Perdeu. E no outro dia ele chega à escola com um novo celular. Então, é esse tipo de frustração que nós precisamos construir, que nós precisamos ensinar aos nossos meninos, meninas, nossos jovens, que as coisas têm um custo. Valor. Porque, entenda só, tem uma energia atrás delas, né? De trabalho, de esforço. De geração de recurso. Sim. Analogamente, seu menino Gabriel falou isso. Eu precisei abrir mão, eu precisei escolher entre estar com meus amigos ali naquele evento ou sentar para estudar uma matéria que naquele dia eu estava com dificuldade. Sim. Entende? Então, quando eu digo não, e o meu não é um não sadio. O que é um não sadio? Não é um não porque não. É um não porque isso, porque hoje não é possível assim, porque hoje não é possível assado. Sabe? Quando você explica o porquê daquele não, e isso é um não sadio, não é não porque eu briguei com seu pai. Sim. Sabe? É um não porque eu estou convicta de que esse não pode ser um momento. Porque eu já analisei isso aqui. Somos adultos. Eu estou falando dos adultos. Sim. Né? Eu vou ensinando o meu filho a também dizer nãos. E o que é que isso implica? Isso implica que ele vai ser um jovem mais forte diante de convites que ele perceba que não farão bem a ele. Né? Ele será mais seguro do afeto de algumas pessoas, então ele não vai se vender por aquilo que não é afeto, mas apenas uma ideia de aceitação de um grupo. Eu vou ter um filho que, diante de uma proposta de emprego, saiba fazer análise de cenário e saber exatamente o que é que fica mais interessante para ele. Diante do SISU, né? Aquela maravilha que é o SISU, você de casa, sentadinho no computador, poder escolher em que faculdade você vai cursar, eu poder fazer uma análise. É mesmo que eu vou me inscrever no curso, e eu aqui, gente, não estou em momento algum desfazendo do curso de biblioteconomia, apenas ele não aventou em momento algum o curso de biblioteconomia, mas como é o único que o score dele permite que ele passe, ele vai lá e se inscreve no curso. Entende? Não. Eu prefiro voltar, fazer um cursinho, me preparar melhor para aquilo que é o que de fato eu desejo. Então, quando nós ensinamos no não, não é só não, o sim e o não, quando eu sei equilibrar isso, quando eu sei qual é a necessidade de um e de outro, eu ensino. Eu ensino no exemplo, porque eu não ensino na fala. A fala não ensina. Por ela só não ensina. Se eu percebo que há uma incoerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. E eles têm uma facilidade desde muito pequenos de perceberem essas situações de incoerência, né? Tanto que eles administram isso fortemente com a família também, né? Exato. E se a gente for para pensar, né, Piaget, quando ele fala de um tempo que é o sensorial, eles percebem no ar. Sim. As pessoas às vezes assim, o que é que fulano está tão inquieta hoje, né? Sim. Porque percebeu no ar. Mudou o clima. E eles percebem no ar. Percebem também. E aquilo ali não sai. Aquilo só vai sendo aprimorado. Burilando. Isso. E a gente eu fui criada por avós, né? E minha avó que dizia assim, o boi sabe onde arromba a cerca. Então, às vezes, eles fazem exatamente esse jogo, eles percebem onde está, né? A fragilidade do sim e do não. E nessa fragilidade é ali mesmo que eles vão trabalhar. Eles vão se jogar no chão, eles vão chorar, eles vão chegar no shopping, vão se jogar para poder conseguir aquilo que quer, faz greve de fome e um monte de outras coisas. Vão elaborando estratégias, né, conforme quer. Isso. Tá. E essa questão da frustração, né, se a gente olha também, ela vai te ensinando a criar estratégias.
Se você, em determinada medida, quer muito aquilo que você está propondo, então, de que outras formas eu vou positivamente construir recursos para chegar onde eu quero, se desta forma não deu, ou se neste momento não foi possível, como que eu chego, por exemplo, numa universidade que eu quero, se eu não conseguir de primeira, se eu não entrei de primeira. Perfeito. Né? Eu não vou desistir, eu não vou me abalar, eu não vou me achar a última bolachinha do pacote, mas que outro caminho eu vou trilhar para chegar nesse meu objetivo, nessa minha escolha de vida. Né? Às vezes não é no primeiro semestre, às vezes não é no primeiro ano, mas é aquilo que eu quero e que formas que eu vou fazer me mover para chegar nesse meu objetivo e não me imobilizar e desistir desse caminho ou procurar um caminho que eu não me identifico só para dizer que eu estou num curso universitário. Isso. Né? E aí a gente está falando de novo sobre a função da família, né? Sim. Porque assim, quem é que vai ditar para mim se foi sucesso ou foi fracasso? Né? Como vai ser acolhida essa situação? Quem foi mesmo que eu quis atender em expectativa e não consegui, e isso me faz desistir de mim, entende? Sim. E assim, e se eu digo que estou desistindo de mim, quem me bota no colo? Quem me devolve, né? Entende? Sim. Quem é que me diz que não é aquilo que me define, eu não sou só aquilo? Né? Quem me pega no colo e diz, você é meu filho, minha Vambora. filha, minha mão está aqui, estou segurando sua mão e a gente vai caminhar nisso aqui juntos. O que é que você acha? O que é que você acha? Agora a gente não vai falar sobre isso, mas daqui a pouco, amanhã, depois de amanhã, a gente vai sentar para entender o que é que a gente poderia ter feito de outra forma, aprender com os erros. Sim. Né? E a gente então caminhar. É isso Entende? mesmo. Porque se você não bota no colo, é abandono. E isso é uma coisa que a nossa geração tem sofrido muito, essa geração que a gente está trabalhando agora. Um sentimento de olhar para um lado, olhar para o outro e não encontrar o colo. Que tem a ver com a crise da função parental. Você não se apartar dessa função, né? Somos pais, somos mães, precisamos exercer essa função de pai e mãe legitimamente, com afeto, com segurança, com transparência, né? Ninguém está pedindo heróis nem heroínas, porque os pais também se fragilizam, as mães também se fragilizam, mas essa transparência na relação com os filhos e não se isentar desse papel traz para eles essa formação segura, afetiva, coerente, essa construção de um diálogo aberto, franco com a família, transparente. Né? Que não é um diálogo entre amigos, é um diálogo entre pessoas que estão ali como referência na minha vida e que vão poder me dar subsídios, nem que seja simplesmente um ombro para ouvir ou para acolher um choro, um momento de tristeza, enfim. Que talvez isso seja uma situação que angustia um pouco os pais e mães, achar que tem que ter uma resposta sempre. A gente não tem sempre uma resposta. Não. Mas a gente tem uma postura em relação aos filhos de escuta, de acolhimento, de vamos conversar amanhã então, você está no seu momento de intimidade, de que você precisa sentir essa dor aí mais individualmente. Eu também preciso sentir a minha. Eu preciso sentir a minha, eu preciso elaborar essa situação para depois poder ajudar e poder estar junto. Né? Com certeza. Isso que você traz, Cláudia, de a gente não tem uma cartilha para ser pai e mãe, sabe? Eu vou voltar, é na caminhada. E nessa caminhada, mesmo que eu tenha tido pais muito presentes, né, o que é que eu tenho? Eu tenho um repertório de referência, mas ele é só uma referência. Ele não vai me dar todas as respostas. Eu gosto muito de tomar a pandemia como um período que foi muito rico para nós, né? Porque ela chega e ela pega todos nós sem repertório de referência. Nós não sabíamos o que era aquilo. O que é não sair de casa. Eu lembro que uma vez eu fui fazer o mercado, lá em casa quem saía para fazer mercado era eu, né? E eu botei a máscara e daí a pouco eu não estava enxergando as placas. E eu dizia assim, gente, meu óculos está ficando ruim.
O óculos tinha descido, ele estava no queixo, só que como eu não tinha o hábito da máscara, eu não tinha percebido que o óculos tinha descido. Sim. Sabe? E eu estou falando de um tempo em que nós precisamos cuidar mais uns dos outros, porque o risco de daí a pouco não estarmos mais aqui era muito forte. Iminente, né? Não era? E assim, e ali nós não tínhamos repertório. Mas é por isso que é importante não emborcar prato. Por isso que é importante aquela conversa inicial nossa sobre o diálogo transgeracional. Por isso que é importante que as gerações antigas falem também sobre como é que elas tiveram que lidar com aquilo, né? Porque às vezes é só um detalhe. É só um detalhe. Sim. E ele é tão simples, e ele é tão fácil de a gente poder ouvir, porque o outro não está nos dizendo você tem que fazer desse jeito, ele está dizendo apenas no meu tempo eu fiz assim. Às vezes é um insight, às vezes é uma ideia, às vezes é qualquer coisa que possa nos ajudar a entendermos que alguém fez e que naquele modelo funcionou. Aqui talvez não funcione ipsilítere, mas pode funcionar de alguma forma, né? E a gente pode tentar. Falando um pouquinho nessa questão de como as coisas funcionam, né? A gente sabe que os estudantes de ensino médio têm essa questão da escolha de carreira, escolha profissional. Tem alguns aspectos que são trabalhados que eles esperam até, eu vou fazer um teste vocacional e vou descobrir qual é a minha área, qual é a universidade que eu vou fazer, qual é o meu caminho. E eu sei que você trabalha bastante com essa questão, na verdade, de orientar essa escolha profissional e de olhar também para o mercado de trabalho e o que o mercado de trabalho espera, não numa perspectiva tão diretiva ou mágica, né? Você vai ser médico, mas assim, de orientar no sentido de autodescoberta e também do que o mercado traz e onde você se afina nesse mercado. Perfeito. Então, eu queria que você conversasse um pouquinho sobre isso também. Então, quando eu sou procurada para fazer um trabalho de orientação profissional, eu gosto sempre de dizer que orientação profissional, eu não trabalho com teste vocacional. Até porque teste vocacional, você vai ali na internet, você encontra, e você vai ver que as respostas, elas lhe darão, de alguma forma, um direcionamento para uma determinada área. E a gente não está... quando eu penso em escolha, eu preciso pensar em algo muito mais consistente do que simplesmente olhar para a relação de cursos que uma universidade oferece e dizer, eu vou fazer isso aqui. O primeiro passo de um processo de orientação profissional é o autoconhecimento. Então, a gente precisa parar um tempo para se conhecer. Conhecer quais são as características que eu tenho e que elas são favoráveis em um determinado cenário. As características que eu tenho que podem me prejudicar. Com esse cenário desenhado, esse quadro desenhado, isso não significa, por exemplo, que se eu tiver um aluno que não goste de uma determinada, por exemplo, um aluno que não gosta de matemática, isso não significa que ele não possa fazer engenharia. Ele apenas está me dizendo que ele gostaria de fazer engenharia, mas ele não gosta de matemática. Então, o que é que a gente faz com isso aqui? Porque às vezes ele vai precisar repensar a matemática. Às vezes ele vai precisar ir para uma construção matemática isoladamente. O que significa isso? Pegar um professor de reforço mesmo, uma atividade dessas que ajude ele a superar as lacunas conceituais que ele tem com a matemática, para que ele possa fazer a engenharia que ele deseja. Então, eu gosto muito de dizer que esse processo de autoconhecimento, quando a gente desenha esse cenário, isso não significa que ele é determinista. Se você não gosta disso, então você não faz isso. Certo? A gente está apenas dizendo que algo vai precisar ser trabalhado para que você possa entregar de uma forma mais equilibrada, harmoniosa, aquilo que você escolheu como sendo o curso que você deseja. Posterior a esse momento em que nós fazemos esse processo de autoconhecimento, nós vamos buscar áreas de conhecimento.
E dentro da área, nós vamos pesquisar. Eu gosto muito de dizer que a gente abre o leque para fechar o leque. Todo o processo de escolha precisa ser feito assim, né? Você abre o leque, você vê todas as suas possibilidades e você fecha o leque. Você vai, por eliminação, fechando o leque. E isso é importante para que esse jovem tenha a condição de avaliar e não apenas num rompante dizer, porque eu quero fazer isso. Né? Chegam situações para mim, em certas horas, assim, nós temos alguns cursos que eles têm um apelo mercadológico absurdo. Sim. E é um fato. Né? A gente tem alguns espaços que, inclusive, são avaliados o seu valor educacional pela quantidade de alunos que ele aprovou num determinado curso. Uhum. Né? Mas, por outro lado, às vezes esse jovem chega para mim com por exemplo, uma menina que queria fazer medicina porque a avó dela, ela gostava muito da avó dela estava doente e ela queria fazer medicina para salvar a avó dela. Olha o peso que ela bota, né, em sua vida profissional, porque aquilo não será apenas para a avó dela, né? Será para ela, será. E às vezes isso está respaldado num discurso familiar. Então, eu tive um menino que ele ia fazer medicina porque a mãe dele disse a ele que ele tem mãos de médico. E ele é advogado hoje, super bem no que faz e tudo bem. E eu trago essas questões porque depois desse processo de você abrir o leque e fechar o leque, o que é que nós vamos fazer? O cruzamento, né? Eu tenho que saber daqueles cursos ou daquele curso que você escolheu, às vezes não é um só, tá? Pode ser mais de um. Quais são as características que o mercado busca para um profissional daquele curso? E a gente vai fazer o cruzamento com as suas características. De novo, não é determinista. Não tem. De que maneira você acha que você consegue desenvolver isso? Tanto que ao término de um processo de orientação profissional que eu faço, tem algumas orientações. A devolutiva geralmente é feita com a família. A primeira sessão é com a família e a última sessão é com a família. A primeira porque eu preciso entender algumas coisas do cenário familiar. E a última porque na devolutiva tem algumas orientações que eu dou. Inclusive quando a gente precisa fazer a congruência, né, daquilo que é a característica que o jovem apresenta ou das lacunas que ele está apresentando com as características que a profissão ou aquele curso que ele escolheu traz para que ele possa fazer esse diálogo. E depois, então, a gente faz o levantamento de instituições de ensino superior. Por exemplo, eu tenho alunos que já chegam para mim dizendo, eu só quero fazer tal curso em tal lugar. Mas tem outros alunos que eles aceitam e eles entenderem, inclusive, como é o processo. Porque hoje, como nós temos a grande maioria das universidades públicas, a porta de entrada via SISU, sim, mas algumas outras não, né? E nas universidades privadas, nem sempre, pelo score do Enem, eu preciso que ele conheça o processo através do qual ele vai alcançar uma vaga naquela instituição. Entende? Então, é um processo assim, bem amarrado de autoconhecimento, do conhecimento do cenário, né? Não apenas da universidade, como do cenário do mercado de trabalho, para que então depois a gente construa todos os quadros, que são os quadros das instituições, os quadros das congruências e das diferenças em que há entre as características do jovem e a universidade que ele deseja. Está mais ou menos por aí. E a gente volta para a questão do processo, né? Eu não preciso abrir mão daquela universidade que eu quero, do curso que eu quero, não, mas eu preciso criar caminhos para chegar até lá com as minhas potencialidades e com aquilo que eu preciso construir. E a gente volta para as hard skills, soft skills, que passam por esse processo também. Perfeito. E deixando claro que em cursos de alta performance, esse investimento precisa ser maior. Não fui eu quem definiu que aquele curso é de alta performance, né? Sim. Ele existe, está ali, e o que determina que ele é um curso de alta performance é porque ele é um curso que tem uma concorrência alta
E essa concorrência é qualificada. Então, se eu desejo algo que algumas pessoas desejam e essas pessoas estão muito preparadas, eu também preciso me preparar. O meu Porque caminho senão vai eu não ser sou concorrência. mais pedregoso um pouco, mais cheio de obstáculos, mas ele é percorrível. Eu posso Perfeito. andar e posso subir, posso escalar, desde que eu me atenha, né, me apoie em Isso. construções positivas e naquilo que eu preciso reforçar em relação ao meu perfil, em relação às competências que eu tenho para chegar nesse mesmo nível Isso. das outras pessoas que estão concorrendo para esse curso. O investimento que eu estou disposta a fazer, entendeu? Eu brinco com os meninos dizendo assim, você não pode economizar para comprar uma bicicleta achando que vai comprar uma Ferrari no final do ano. A gente tem que dar o choque de realidade. Sim. Né? Principalmente porque eu estou falando de uma geração que tudo é muito célere, que as coisas acontecem muito rápido, que elas querem as coisas muito no tempo do agora. Só que tem coisas que são processuais. Então não vai ter jeito. Vai doer. Sabe? Mas quando dói, tem um bocado de gente ali do lado ajudando e tal, sabe? Amparando, sabe? Acolhendo. E é o valor também da vitória no final, né? Essa daí não Ela tem tem preço. um outro sabor. Essa não tem preço. Essa não tem preço. Né? Quando você alcança isso que você buscou com intensidade, com tempo, com devoção, com apoio. Isso. O gosto disso depois, de você estar ali na universidade que você escolheu, no curso que você escolheu e que não foi escolhido, né? Isso foi uma coisa que eles trouxeram também no discurso aqui, os alunos que a gente entrevistou. A gente está hoje onde a gente escolheu. Isso. E a gente não só foi escolhido, assim. Né? Perfeito. Então, eles tiveram essa percepção e trouxeram isso na conversa que a gente teve aqui com eles. Eu quero até, Cláudia, usar agora essa metáfora, né, que eu utilizei do investimento. Essa é também uma forma de a família ensinar como conquistar algo. Em minha casa, a gente sempre tinha um porquinho de barro, o mialheiro, né? Onde você colocava as moedinhas. Cofrinho. E o cofrinho, isso. E todas as vezes que nós íamos para algum lugar, como foi que eu ensinei isso em casa? É um exemplo meu de casa, com 2 meninos, né, que queriam muitas coisas. Filho de professor estudando na escola que estudavam. Não porque eu tinha condições de pagar a mensalidade, mas porque os donos sempre foram muito bons comigo. Eu não trabalhava nem nessa escola, mas eles me conheciam como educadora e me ajudaram muito, né, com desconto e mensalidade e tudo mais. Estudaram em grandes escolas de Salvador. E quando o pai deles dizia assim, porque eu vou viajar e tal, mas se quiser viajar, eu preciso saber quanto é que vocês têm para participar dessa viagem. E aí eles tinham um cofrinho, né, o porquinho. Tanto que o nome do porquinho era Viagem na Viagem. Porque eles tinham que quebrar o porquinho e saber quanto eles tinham para dizer ao pai, para que o pai dissesse se aquela quantidade, o que era que bancava. E o interessante era o quanto que eles viajavam e com aquele dinheiro, o cuidado que eles tinham em gastar aquele dinheiro. Né? Porque eles sabiam quanto aquele dinheiro foi doloroso. Às vezes foi um lanche, às vezes foi um aniversário que pediu de presente para alguém que ao invés de dar um presente desse o dinheiro porque tinha viagem. Então a gente vai de uma forma ou de outra ensinando através de pequenos movimentos. Exemplo. O avô de meus filhos era um senhor com uma condição muito bem, um juiz federal, e ele dava aos meus filhos uma mesada. E um dia eu perguntei a ele, eles ganham esse dinheiro por quê? Minha filha, porque são meus netos. Eu digo, que tal se ao invés de dar o dinheiro, você fizesse uma troca? Tipo assim, eles podem lavar seu carro, eles podem catar as plantas daqui, eles têm uma casa na ilha, catar as plantas aqui. Folha, limpar ali. As folhas, né? Eles podem pegar os ovos que a galinha colocou lá. Ou eles podem ver se tem uma fruta madura no pé e tirar para você. Então, mas assim, o dar, a gente pode estar passando uma mensagem equivocada. Né? A gente usa essa expressão. A gente diz assim, porque eu ganho. Você não ganha nada, você gera. O que é que nossos filhos estão gerando? Entende? Até para eles entenderem que um curso, que um emprego tem é um resultado de um investimento. Entende? É outra perspectiva. É outra. E é uma coisa tão simples, porque é simples.
Ela vem no discurso, né? Ela vem na escolha das palavras para você colocar dentro de uma situação e vem nas atitudes, né? Entende? E às vezes atitude muito simples, sabe? São coisas, por exemplo, o quarto está cheio de brinquedos, brinquedos que já nem brinca mais. O que é que eu estou fazendo com isso? E na hora que eu dou, eu levo para mostrar o que é que ele está fazendo com aquilo, para ele entender que a doação é dele. Entende? Então, assim, é disso que eu estou convidando a família. É para isso que eu estou convidando a família, sabe? A refletir sua função parental. O que é a função parental? A função de quem constrói pessoas. A gente brinca um pouco, né? Que eles têm aquela ideia de que as coisas magicamente somem. A louça que estava na pia sumiu, tá tudo limpo, a cama foi arrumada, a roupa tá passada. Né? Então, construir essa ideia de que tem pessoas atrás desse processo e que ele pode ser uma dessas pessoas também. Ele deve ser, ele deve ser uma dessas pessoas. Porque quem sabe mexer com tecnologia sabe ligar uma máquina de lavar. Com certeza. Com certeza. Bom, a gente conversou bastante aqui, acho que o papo fluiu bem gostoso, assim, a gente fez uma pauta, mas acho que a gente acabou tratando de tudo que a gente tinha colocado aqui. Uhum. Eu queria pedir para que você acrescentasse mais alguma coisa que você acha que a gente passou batido, ou que a gente não conversou, ou que você deixasse uma mensagem para as famílias, para os jovens de hoje, dentro de tudo isso que a gente conversou, dentro dessa sua perspectiva de compreensão das relações familiares, profissionais, o que você diria para essas famílias e jovens de hoje? Então, a primeira coisa que eu diria é se amem, sabe? Eu acredito verdadeiramente na força disso. Não é piegas. Se todas as pessoas soubessem a importância do amor nas relações interpessoais, eu acredito verdadeiramente que a gente teria menos adoecimentos. Porque quando nós somos construídos no olhar do outro, o olhar do outro me constrói. E eu percebo no olhar daquele outro um afeto. A possibilidade de que eu ande e seja mais confiante de mim mesma é porque eu tenho esse olhar. Eu levo ele comigo. Eu gosto de dizer às pessoas assim: criança dá trabalho, educar dá trabalho, criar filhos dá trabalho. Mas no fim, quando a gente olha para os filhos adultos e percebe neles que eles são exatamente aquilo que a gente projetou um dia, pessoas de bem, né? Pessoas que conseguem construir suas próprias famílias com um olhar amoroso, você vai entendendo que não era trabalho, que fazia parte da sua função. E quando eu sou pai, mãe, e que eu tenho filhos, eu preciso escolher bem os lugares que eu vou convidar para dividir comigo a tarefa de construir aquela pessoa. As pessoas são construídas, gente. Né? E essa é uma hora que eu digo que a relação família-escola, que está tão machucadinha, precisa ser reconstruída. A família precisa conhecer da escola seu projeto político-pedagógico, precisa conhecer as pessoas que ali estão e precisam entender que não é a mesma função. A função da família é uma educação individual, a função da escola é uma educação coletiva. E nós precisamos dos dois espaços. É somente nos intramuros de uma escola que certas situações acontecem. E elas são de extrema relevância na construção da identidade dos nossos filhos e filhas. Então esse é um ponto. O outro ponto que eu trago é que quando eu falo do amor, eu não estou falando de uma impossibilidade de limites. Muito pelo contrário. Limite é uma expressão de amor.
Porque o limite, inclusive, ajuda nossos filhos no autocuidado. É muito difícil você ver pessoas que têm limites, não limites rígidos, mas limites bem definidos, né, bem trabalhados, bem construídos, bem dialogados. Que essas pessoas sejam pessoas que se expõem a riscos, e o mundo é cheio de riscos, e não é cheio de riscos porque alguém achou que deveria ser ruim, não. É risco porque é risco, né? É risco porque descer uma escada às vezes é arriscado, pegar um elevador às vezes é arriscado, você atravessar uma rua é arriscado. Então é arriscado, tem riscos. E essa pessoa ela passa a ser mais cuidadosa consigo mesma. E por fim, lembrar um provérbio, eu vou ler porque eu não quero falhar com ele, né? Porque é um provérbio que eu gosto muito, é oriental, que diz que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. E por que eu trago isso, gente? Porque não é porque a nossa vida não foi fácil que nós temos que facilitar muito para os nossos filhos e filhas. Porque a gente pode estar transformando a vida deles em um lugar muito difícil de estar. Então é isso. Eu agradeço, viu, Cláudia, esse tempo aqui que passou que eu nem vi. Eu converso, né? Foi boa a conversa, gostei também. E eu espero de verdade que aquilo que a gente trocou aqui possa, né, chegar para as pessoas e elas possam refletir sobre a maneira como elas têm conduzido suas vidas e as vidas daqueles que foram entregues a eles, né, confiados para que eles possam ajudar a construção. Tá bom? Luciana, te agradeço muito. Foi uma conversa que fluiu muito bem. Fiquei encantada. Estou aqui, ouviria você mais um tempão aqui. E acho que foram coisas muito importantes para a gente trazer para essa relação. Tanto a relação família-escola, que são dois ambientes de formação. E, assim, a educação básica, eles passam muito tempo dentro do espaço da educação básica. Né? Então essa parceria escola-família que você traz, uma frase que a gente conversou ontem, que tem que ser um espaço de confiança mútua, é porque a gente partilha dessa construção com a família, né? Cada um tem um papel, como você trouxe, cada um se complementa, se ajuda e todos têm a mesma intenção, que eles se tornem pessoas boas, que eles se tornem pessoas sadias. E é isso que você traz agora no final. A escola ainda tem a questão de olhar para eles no mundo, como que eles vão estar no mundo enquanto pessoas e profissionais. Então a gente olha mesmo para essa educação do coletivo. E a família exercendo seu papel ali, carregado de amor, de afeto verdadeiro, de limite, de regra, de organização, vai partilhar com a escola essa construção e a gente vai se orgulhar deles sempre, com né? certeza. Com certeza. É sempre bom, né? Sempre bom, muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, pessoal, então agora a gente conclui mais um episódio do nosso Glória Talks e eu aproveito para convidar vocês para conhecerem o nosso Colégio Marista Glória. Venham lá, estamos de portas abertas para que conheçam o nosso espaço e nosso projeto pedagógico. Fiquem agora, então, com algumas imagens do nosso Marista Glória. Tchau, tchau.